feliz sábado. É um prazer estar aqui com todos vocês que acompanham de casa e o pessoal da produção que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente me enquadro muito, né? Vivendo em uma sociedade que não para. É muito fácil para eu, paulistano, que vivo em São Paulo, numa loucura que é essa cidade, poder estar falando sobre esse tema. E é uma responsabilidade também muito grande, e eu sou muito grato pela confiança que todos vocês estão nos dando. Antes de começar, eu quero convidar você que está de casa, pegue sua Bíblia, porque agora a gente vai ter alguns momentos de leitura juntos, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazendo a introdução aqui. Vamos lá, vivendo em uma sociedade que não para. Todos vocês, cada um à sua maneira, cada um dentro da sua realidade, nem todos estão aqui em São Paulo, que é uma cidade que não dorme, que não para, sabe que hoje a gente tem várias tarefas e várias atividades que acabam nos tirando de uma tranquilidade. Eu tenho alguns amigos que geralmente falam assim: olha, Luan, depois que eu saí de São Paulo, eu me adaptei a uma rotina de vida muito nova, muito boa, com qualidade de vida, e eu não volto para São Paulo nunca mais. Eu tenho hora para trabalhar, tenho hora para comer, tenho hora para estar com a família, com os amigos, consigo descansar e desfrutar de tudo muito bem. Eu até fico com uma invejinha boa, mas isso é o privilégio de poucas pessoas. Aqui em São Paulo, a gente sofre com algumas situações, alguns problemas. Primeiro, a rotina que é insana. A maioria das pessoas trabalham mais de 10 horas por dia aqui. E em um ambiente de extrema pressão. Além disso, pela cidade ser muito grande, muitas pessoas não moram perto do trabalho. Então, elas fazem grandes deslocamentos. E acaba ficando muito tempo no trânsito. Houve uma época, vou dar um exemplo meu. Eu trabalhava na zona sul de São Paulo, lá no Morumbi. E eu gastava por dia de 4 a 5 horas só no trânsito. Era um tempo muito precioso para mim. Isso fazia com que eu não me alimentasse bem, com que eu não fizesse as alimentações nos horários corretos. Eu ia direto para a faculdade, então chegava correndo sempre. Eu sempre estava correndo, sempre. E isso é muito ruim, muito ruim. Essa foi a minha realidade, mas a sua realidade pode ser diferente. Às vezes você tem uma realidade onde você tem 2 empregos, onde você é pai e mãe ao mesmo tempo, e você tem que se virar para trabalhar fora e depois fazer jornada de trabalho em casa, e ainda dar atenção para as crianças e para os filhos. Existem outras situações também, que talvez você acabe não se enquadrando em uma dessas, mas você pode perfeitamente me entender, né? E, Luan, vamos lá. O que a Bíblia diz para a gente sobre isso? Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao 3. Tá? Mas é muito importante a gente entender que a falta de tempo e a dinâmica que a gente coloca na nossa vida, ela pode acarretar em várias consequências. Uma delas, que para mim foi simbólico, foi a questão da minha alimentação. Eu tinha uma rotina que eu saía às 6 horas da manhã de casa, ia para o trabalho, do trabalho ia para a faculdade, acabava chegando em casa 00:30, quase 1h da manhã. E isso fazia com que eu não tinha horário para jantar, nem para almoçar. E isso fez com que eu desregulasse toda a minha alimentação, tanto em questão de horário, quanto em questão de qualidade. E acabei desenvolvendo algumas doenças. Aí, né? Gastrite é mais comum na maioria das pessoas, né? E esofagite também. E acontece que a alimentação, minha alimentação física, não foi o único problema que eu tive. Eu tive também problemas na minha alimentação espiritual. Porque quando a gente se coloca em uma situação de pressão, como essa da nossa rotina, a gente acaba deixando o nosso relacionamento com Deus e a nossa comunhão um pouco de lado. E às vezes, mesmo trabalhando aqui na própria igreja, a gente pode sofrer com isso. Porque a gente trabalha de segunda a sexta, de sábado a sexta, de domingo a sexta, ou todos os dias, dependendo do ofício. E chega no sábado, a gente vem aqui e trabalha, e aquela sensação de que o sábado passou e você não descansou. E que foi apenas mais um dia de trabalho. Então você que tem essa rotina, não é isso que Deus quer para você. O trabalho que é para ser feito aqui na igreja é um trabalho que te dê
como eu posso dizer, paz, tranquilidade, que te deixe relaxado, que você faça de coração, sem a questão da obrigatoriedade. Mas vamos para a Bíblia? Vamos lá. Em Gênesis 2, versículo 1 ao 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pessoal, esse texto tem uma estrutura linguística muito bacana, que ela dá ênfase no que ele fez, né? Ele terminou a obra, descansou, abençoou, santificou, e depois ele termina dizendo de novo, né? Porque ele descansou da obra que ele fez como Criador. Então vamos lá. O foco não é o sábado em si aqui hoje. A gente vai ver mais para frente nas próximas lições. O foco aqui é o descanso, né? Mas por que Deus criou o sábado? Deus não é onipotente? Ele precisa descansar? Sim ou não? Às vezes aqui a gente se acostuma, né? Passar a lição, o pessoal responde sim ou não. Aqui a gente não tem a resposta. Mas você sabe que Deus não precisa descansar. Ele é onipotente. Então, por que ele criou o sábado? E qual que é a diferença do sábado para os outros dias? Se a gente observar a estrutura como Deus fez os dias, o primeiro, o segundo e o terceiro dia, Deus criou um ambiente. O quarto, o quinto e o sexto dia, Deus povoou aquele ambiente. E o interessante desses trechos, vocês podem acompanhar aqui, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1 inteiro, você vê alguns trechos. Vou pegar Gênesis 1:12, por exemplo. A terra, pois, produziu reiva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. A partir do 4º dia, todo dia, quando Deus acabava o trabalho, está assim, e viu Deus que era bom. Isso é muito importante a gente guardar, porque a gente vai falar daqui a pouco. Só que quando ele fez o 7º dia, não termina falando e Deus viu que aquilo era bom. Termina o versículo dizendo: e Deus criou, e descansou, e abençoou, e santificou aquilo que ele criou. Então a gente vê que o único dos 7 dias que foi abençoado e santificado foi o sábado. E nos outros dias a gente vê que quando ele terminou de fazer o trabalho, ele concluiu da seguinte forma: viu que era bom. Mas por que isso é importante para a nossa vida, Luan? É muito importante a gente entender o seguinte: às vezes nós estamos numa rotina de trabalhar, fazer. Como disse o pastor Saneves, né? A gente tem as grandes corporações hoje, elas trabalham em esteira de produção. Então, você está lá, antigamente no Egito, era lá, tijolo. Hoje em dia, o cara está lá no McDonald's, está lá, hambúrguer. Molho. Batata. Isso eu dei um exemplo, mas pode ser qualquer ofício. É uma linha de produção. E o que acontece com isso? Às vezes as pessoas falam assim: poxa, eu preciso produzir mais para garantir meu emprego, porque as máquinas estão tomando o emprego das pessoas, né? E as pessoas começam a trabalhar mais do que deveria e mais do que foi contratado para trabalhar. E acontece que Ellen White, ela diz assim, vou ler aqui um trecho do comentário que ela fez na lição: cada dia traz suas responsabilidades. Não devemos acumular os deveres do amanhã hoje. Se nós fizermos o nosso trabalho, do nosso ofício, assim como Deus fez a sua obra, fazer o que eu preciso fazer e terminar o dia e falar: isso é bom. Eu fiz o meu melhor. Quando Deus terminou a criação no 4º, 5º e 6º dia, ele não falou assim: é ok. Não, ele falou: isso é bom. Eu fiz um bom trabalho. Eu fiz o melhor que eu poderia ter feito. E isso nós temos que fazer no nosso trabalho no dia a dia. Seja se a gente quer trabalhar muito para garantir um emprego, ou seja, se a gente protela as coisas para fazer o amanhã. Cada dia tem a sua responsabilidade.
e a gente tem que fazer a responsabilidade daquele dia, naquele dia. Não hoje e nem depois ou antes. Estou com uma colinha aqui, tá, gente? Mas só para a gente não demorar muito. Beleza. A gente entendeu a diferença do sábado. Entendemos também que nós temos que fazer as nossas responsabilidades no dia que a responsabilidade exige. Mas qual que é a importância do descanso? Aqui, mais para frente, a gente vai entender os vários significados de descanso que a gente tem na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, onde havia um contexto, quanto no Novo, onde era outro contexto e outra língua também. Mas agora eu quero convidar vocês a gente ler alguns versículos. O primeiro deles está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. E diz assim: E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. O contexto desse versículo, pessoal, é o seguinte: Jesus havia dado uma missão para os apóstolos. Eles saíram de duplas em missões. E depois que essa missão acabou, essa missão evangelística acabou, eles retornaram ao encontro de Jesus e eles estavam ansiosos para contar todos os sucessos da missão e todos os fracassos também. Só que Jesus viu que eles tiveram uma rotina insana. Eles não haviam tido tempo nem para comer, como vocês podem observar nesse versículo. E ele convida não, né? É mais que uma ordem. Vamos nos retirar daqui para um lugar deserto. Jesus está convidando você, assim como convidou os discípulos também, a você procurar um lugar de paz, onde você possa encontrar tranquilidade. Isso é muito importante. No versículo seguinte, eu quero convidar você a ler o livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. E diz assim: Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aqui é muito importante a gente entender o conceito de pegar no sono, deitar em paz e se sentir seguro, né? Quem conhece um pouco a história de Davi sabe que ele foi perseguido ferozmente pelos seus inimigos, como se fosse uma besta. E imagina só você ter um alvo nas suas costas, dia e noite. E a pessoa que te persegue incansavelmente. Desculpa a comparação, mas imagina só que, obviamente, Davi era bonzinho, mas imagina que a perseguição fosse similar à que o Lázaro esses dias sofreu, né? E você chegar ao ponto de não conseguir deitar e dormir e encontrar paz, cara, isso é algo que foge do meu entendimento, nunca passei por isso, mas deve ser algo muito terrível. Muitas pessoas se encontram nessa situação, e às vezes não porque tenha feito algo errado, às vezes são preocupações que a vida nos traz. A preocupação de ter segurança, de poder ter um trabalho e prover um teto, prover comida, você não saber se vai ter dinheiro para colocar comida no prato do seu filho, ou para dar um teto para sua família. E você acaba não tendo paz, você não consegue dormir. E eu falo isso com propriedade porque às vezes eu não consigo dormir. Hoje eu durmo à base de medicação, porque eu sou um pouco ansioso. Então eu tenho dificuldade em parar de pensar. Fico pensando. Então eu acabo tomando alguma medicação para me ajudar a dormir. Mas tem pessoas que obviamente nem com medicação conseguem dormir e ter paz também. Os próximos versículos, eu vou ler só um, para a gente não tomar muito tempo aqui, se encontra em Êxodo 3, 23, 12. E diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Pessoal, aqui Deus fala diretamente para a gente. Trabalhe 6 dias, descanse 1. Mas ele já deu uma instrução lá atrás. O dia de descanso é o sábado, é o dia abençoado, é o dia do shalom,
né? E aqui eu vou adiantar um pouco. Eu quero convidar vocês a ler o livro de Jeremias, tá? Capítulo 45, do 1 ao 5, tá? Eu vou ler aqui rapidinho, contextualizar a história, e diz assim, aqui é Jeremias falando para Baruque, né? A palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, Baruque. Baruque, disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto logo, Senhor. Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, Baruque, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar por onde fores. Qual que é a situação aqui? Contextualizar para você entender. Judá estava prestes a ser tomada pela Babilônia, por Nabucodonosor, e existia muita aflição ali naquela época. Baruque estava aflito. E ele sofria, só que a aflição não era apenas por isso, porque a gente repara aqui que no versículo 5 começa assim, e procura tu grandezas. O que Deus questiona Baruque aí? Talvez Baruque estivesse em uma situação de comparação, de querer algo, né? O irmão de Baruque era Seraías. Ele tinha um cargo de camareiro-mor. No Império Otomano era um cargo equivalente a ministro, governador talvez. E ele era uma pessoa que desfrutava de alguns luxos, riquezas, em uma época muito difícil. Junto a todas as outras dificuldades que Baruque estava sofrendo por conta da situação de Judá está prestes a ser tomada. E ele estava muito aflito. Hoje você pode estar aflito. Você pode ter pesar no coração, você pode não ter tranquilidade para dormir, você pode não encontrar paz. Você colocou a sua vida em uma rotina que você não aguenta e que mesmo quando chega ao sábado você não consegue descansar. Mas a promessa que Deus fez a Baruque, Ele pode muito bem fazer para você. Eu te darei a sua vida. Aqui fala despojo, mas entenda como presente. Eu darei a sua vida por presente onde quer que você esteja. Deus tem um plano para você. Ele tem uma missão para você. Não se sinta menos do que você é. Às vezes as coisas podem ser difíceis, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. E se andarmos direito nos caminhos de Deus, seguindo as suas leis e os planos que Ele tem para nós, nós não teremos motivos para não encontrar paz, para não encontrar tranquilidade e descanso. E o melhor de tudo, em Jesus. Assim como diz o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Jesus possa trazer conforto e descanso para você, que Ele possa aliviar o seu fardo. Bom sábado. Oremos. Senhor nosso Pai, nosso amado Deus, estás no céu, somos gratos a Ti, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Que possamos, Pai, encontrar deleite nos Seus braços, no dia que o Senhor separou para nós, o dia que o Senhor abençoou e tornou sagrado. Que possamos ter shalom nesse dia, desfrutar da Sua criação, assim como os grandes conquistadores desfrutavam das conquistas deles. Que possamos desfrutar da conquista que o Senhor fez para nós, o sábado. Que possamos desfrutar da nossa família, que possamos ver o Senhor em cada detalhe da sua criação. Por favor, Pai, pegue o nosso fardo, alivie a nossa dor, faça com que tenhamos descanso em você. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em seu santo nome. Amém.